Desde cedo, somos condicionados a justificar tudo. Por que escolheu isso? Por que não fez aquilo? Por que mudou? Por que se afastou? Por que pensa diferente? E assim, pouco a pouco, você vai entregando poder. Porque toda vez que você se explica demais, você coloca a aprovação do outro acima da sua convicção. Você começa a agir não pelo que acredita, mas pelo que espera que aceitem. Quando você para de se explicar, algo poderoso acontece dentro de você primeiro. Surge um silêncio diferente, um silêncio firme. Não é arrogância, não é desprezo, não é frieza. É clareza. É o momento em que você entende que nem todo mundo precisa concordar, nem todo mundo precisa entender, nem todo mundo merece acesso às suas motivações. Esse entendimento muda sua postura. E postura muda tudo. A maioria das pessoas vive presa ao medo de ser mal interpretada. Por isso fala demais, se justifica demais, se expõe demais. Existe um momento na vida em que você percebe que falar demais está te custando caro. Cada explicação, cada justificativa, cada tentativa de ser entendido consome energia, rouba foco e enfraquece sua postura. No início, parece natural querer explicar. Você acredita que, se as pessoas entenderem suas intenções, elas vão respeitar suas escolhas. Mas com o tempo, a vida ensina uma verdade dura. Quem precisa se explicar o tempo todo nunca está no controle da própria narrativa. Mas quem aprende a se calar entende que interpretação diz mais sobre quem observa do que sobre quem age. Você não controla o que os outros pensam. Nunca controlou. E tentar fazer isso é uma batalha perdida desde o início. Existe um custo invisível em se explicar demais. É o desgaste emocional. É a ansiedade constante. É a sensação de estar sempre devendo algo ao mundo. Sempre precisando provar que suas escolhas são válidas. Mas escolhas verdadeiras não pedem permissão. Elas se sustentam sozinhas. E quando você entende isso, começa a caminhar com mais firmeza. No começo, parar de se explicar assusta, porque o silêncio deixa espaço para julgamentos, para críticas, para suposições. E o ego quer corrigir tudo, quer responder cada comentário, quer ajustar cada narrativa. Mas quanto mais você responde, mais dependente fica. Quanto mais você explica, mais abre brecha para questionamentos. É um ciclo sem fim. Pessoas seguras não precisam se explicar. Pessoas alinhadas não precisam convencer. Elas simplesmente seguem. E essa atitude incomoda profundamente quem vive da opinião alheia, porque revela uma liberdade que muitos não têm. A liberdade de agir sem precisar de validação constante. Quando você para de se explicar, você começa a perceber quem realmente importa. Porque quem se importa de verdade não exige justificativas. Respeita seus limites, aceita seus silêncios, entende suas ausências. Já quem cobra explicações o tempo todo, geralmente não quer entender, quer controlar, quer moldar você às expectativas dele. Existe uma diferença enorme entre comunicar e se explicar. Comunicar é compartilhar quando faz sentido. Se explicar é tentar se defender o tempo todo. Quando você aprende essa diferença, sua vida fica mais leve. Você passa a falar menos e observar mais. Passa a escolher melhor suas palavras. Passa a usar o silêncio como filtro. O silêncio não enfraquece. Ele fortalece. Ele cria espaço interno. Ele impede decisões impulsivas. Ele protege sua energia. Em um mundo onde todos gritam, quem se cala com consciência se destaca. Não porque quer chamar atenção, mas porque sua presença se torna mais forte. Existe um ponto de virada claro. É quando você percebe que, mesmo explicando tudo, ainda assim será julgado. Ainda assim será criticado. Ainda assim será mal interpretado. Então você entende que não vale a pena, que gastar energia tentando controlar a percepção dos outros é inútil. E essa compreensão
liberta. Quando você para de se explicar, você começa a viver para si, não para o olhar externo. Suas decisões ficam mais alinhadas, seus passos ficam mais firmes. Você deixa de negociar seus valores para evitar conflitos. E isso muda o jogo, porque agora você não se move mais por medo de rejeição, mas por convicção. Esse processo não te isola, ele te seleciona. Pessoas que respeitam sua postura permanecem. Pessoas que viviam se alimentando da sua insegurança se afastam. E isso é saudável, porque nem toda perda é prejuízo. Muitas vezes, é livramento. O clímax dessa mudança acontece quando você percebe que não explicar não significa ser frio, significa ser inteiro. Você sente tudo, mas não precisa expor tudo. Você pensa muito, mas não precisa verbalizar tudo. Você entende que sua vida não é uma assembleia pública, é um caminho pessoal. A partir daí, algo curioso acontece. As pessoas começam a te respeitar mais. Não porque você mudou quem é, mas porque mudou como se posiciona. Quem falava demais perde força. Quem se justificava demais perde autoridade. Mas quem age e se cala, transmite segurança. Mesmo sem dizer uma palavra. Parar de se explicar também te ajuda a identificar batalhas desnecessárias. Você para de gastar tempo com discussões vazias. Para de tentar convencer quem não quer ouvir. Para de se desgastar com quem já decidiu te julgar. E esse tempo economizado vira foco, vira disciplina, vira crescimento. Existe um poder enorme em deixar que os resultados falem, em deixar que o tempo revele, em permitir que a coerência entre suas ações e seus valores construa sua reputação. Reputação verdadeira não nasce de discursos, nasce de constância. Quando você para de se explicar, você também aprende a lidar melhor com o desconforto, porque o silêncio incomoda. Incomoda quem quer respostas imediatas, incomoda quem vive da reação alheia. Mas esse desconforto é um teste de maturidade emocional. E quem passa por ele, cresce. Você começa a entender que não deve satisfação a todos, que sua vida não precisa ser validada em cada passo, que algumas coisas são sagradas demais para serem explicadas. E esse entendimento te devolve algo precioso: autonomia emocional. Aos poucos você se torna menos reativo, menos ansioso, menos dependente da opinião alheia. Sua mente fica mais clara, suas decisões mais firmes, seu caminho mais definido. E quem observa percebe, mesmo que não saiba explicar por quê. Se você chegou até aqui, talvez esteja cansado de se justificar, cansado de tentar agradar, cansado de explicar escolhas que fazem sentido para você, mas nunca parecem suficientes para os outros. Talvez esteja na hora de experimentar esse poder silencioso. Escreva nos comentários: eu não preciso me explicar, não como desafio aos outros, mas como compromisso com você mesmo. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance quem ainda vive prisioneiro da aprovação externa. Inscreva-se no canal se você quer continuar desenvolvendo postura, clareza e força interior. Porque quando você para de se explicar, algo poderoso acontece. E depois disso, nada mais é igual. Nos vemos no próximo vídeo.